terras raras e inteligência artificial. Tem a ver uma coisa com a outra? E além disso, o que é, afinal de contas, terras raras? Por que tá todo mundo falando desse assunto? O que muda na prática? O que eu faço com terra rara? Será que terra rara é uma terra mesmo, igual terra que você vai plantar ali o seu cacto, terra com minhoca? Será que é isso mesmo? Então aqui com as minhas palavras, do meu jeito, a minha opinião, eu vou dar neste vídeo para explicar terras raras, inteligência artificial, será que tem a ver uma coisa com a outra e o porquê, como, aplicações práticas de terra rara, o que eu vou fazer com isso na prática, o que uma empresa faz com isso, por que serve, né? Então é isso que a gente vai falar, lembrando que esse vídeo é minha opinião e o meu jeito de ver as coisas, tá? Então é totalmente baseado na minha opinião, todo esse vídeo aqui, o que eu acho sobre o assunto. Aqui, como você pode ver, eu já separei, né, aqui uma apresentação para ficar bem legal e dinâmico aqui esse vídeo. Isso aqui é a tabela periódica, né? Se você lembra aí do tempo da escola, a gente via muitos aqui, né? No livro, tinha lá no fundo da sala um quadro que mostrava os elementos, né? Enfim. Então aqui é a tabela periódica e a gente consegue ver que eu deixei de vermelhinho para facilitar, marcado 17 quadradinhos, 17 elementos. E esses elementos compõem o que é chamado de terra rara. E só para exemplificar também, e falar, terra rara é terra mesmo? Terra? Areia? Terra de jardinagem? Não é bem terra, tá? A expressão terra rara é só uma expressão para falar que algo é muito difícil de ser encontrado, né? Algo simples. Então, quando você ouvir a expressão aí de terra rara e tudo mais, não fica pensando que é um tipo de terra, não. Terra especial, material misterioso, algo tipo petróleo. Porque, na verdade, o nome confunde, né? Fala terra, enfim. O que o pessoal chama de terra rara, como eu deixei até marcado aqui, ó, são 17 elementos da tabela periódica. Se você contar aqui, vão ter 17 quadradinhos dentro aí desse highlight aí que eu fiz de vermelho, tá bom? E eles são engraçados, porque terra rara é como se fossem minérios, rochas, que dentro dessas rochas a gente pode encontrar esses elementos, né? Então não é algo aí fácil de se encontrar na natureza. Você não vai encontrar isso daqui, você tá andando lá na natureza e vai encontrar, encontrei aqui, ó, igual filme, né, que fica ali um material brilhoso, tudo bonito ali girando, igual videogame, não é isso. Você não vai conseguir encontrar esse elemento ali solto na natureza, ele tá em rochas. Então o que o pessoal chama de terra rara basicamente são minérios, rochas, que tá ali tudo misturado. Tem numa rocha um destes 17 elementos, né? Tá, mas e por que veio esse termo terras raras e tudo mais? Pelo fato de raro ser difícil de encontrar. E por que fala muito isso no Brasil? Porque se a gente vê essa tabelinha aqui que eu também deixei pronto, ó, dos top 5 países que tem bastante terra rara, dá pra ver que o Brasil tá ali no top, né? Top 2. Então ali aproximadamente tem 21 milhões de toneladas destes elementos aí, dos 17 elementos. Então é por isso que se fala muito e também isso daqui pode ser uma excelente oportunidade pro Brasil, para ele surfar nessa onda aí de terras raras. Lembrando, terra rara não é um pedaço de terra, né? São esses minérios da tabela periódica que eu tô falando. Mas tá, e daí? Por que esses elementos da tabela periódica são importantes? O que eu consigo fazer com isso? Para que serve? Tá, e daí, né? Então aqui tem vários benefícios da terra rara e basicamente esses benefícios são vários, inclusive relacionados à inteligência artificial, porque dá para fazer muita coisa. Muito hardware, dá para fazer coisas que são usadas em desenvolvimento, coisas que são usadas em computador, em robô, em carro, em máquinas. Tá? Então a gente vai chegar ainda nesse detalhe e explicar como que esses elementos aí podem ser usados e como que o Brasil também pode se beneficiar disso e fazer o link, a relação com a inteligência artificial. Só voltando um pouco no contexto, fisicamente mesmo da coisa, terra rara é um pedaço de minério, uma rocha, uma pedra. Você olha assim, não, isso aqui é uma pedra, uma rocha. E muitas vezes é cinza, acinzentada ou escura e bem pesada. E ela é misturada com vários outros minerais. Então, como eu falei, não é encontrado aqui puro na natureza. Você não vai encontrar um destes 17 elementos dando bobeira na natureza. Você vai encontrar eles misturado junto com uma rocha e junto com outros elementos, né? Então, como que faz para extrair esses elementos? Precisa de um processo químico complexo para poder fazer essa extração. E além de ser algo complexo, tudo que é complexo geralmente é caro e também demorado, né? E aí que tá o problema, porque na natureza não tem nada desses elementos aí prontos para serem extraídos, né? Eles não estão puros. Não é só ir lá e pegar, porque tem que fazer toda essa química aí complexa para poder extrair e refinar, né? E aí que vem também a explicação desse termo de terras raras, porque se a gente parar para pensar,
Até no passado, muito desses mineradores aí chamavam essas terras raras de óxidos metálicos que existiam, já eram chamados aí de terras raras. Só que hoje aumentou bastante, né, e já é encontrado esses 17 elementos. Então hoje os 17 elementos são os que compõem aí as terras raras, né? E depois que você extraiu esse elemento, foi purificado, esses metais, esses 17 metais aqui da tabela periódica, eles têm aí umas propriedades bem interessantes e essenciais também para a tecnologia moderna, né, de hoje que a gente pode usar. Como, por exemplo, ele consegue fabricar ímãs extremamente fortes. Tá, mas e daí? Por que que estes elementos, então quer dizer que eles fazem ímãs super fortes? E o que eu vou fazer com esses ímãs super fortes? Eu consigo utilizar em motor de carro elétrico. Ah, carro elétrico. Não está bombando hoje em dia aí carro elétrico? Pois é, carro elétrico precisa de ímã, precisa de motor. Então, esses ímãs super fortes conseguem ser utilizados em carro elétrico. Também dá para utilizar em turbina eólica, dá para utilizar em fone de ouvido, em disco rígido é armazenamento. E também é fundamental para fazer telas de televisão, de celular, fibra ótica, laser, aparelhos médicos, sensor, catalisador industrial e até mesmo equipamento de defesa militar, armamento. Então olha que interessante o tanto de uso que esses 17 elementos que eu mostrei lá no começo conseguem dar. Né? Então é por isso que é importante, por isso, porque dá para fazer um monte de coisa. Então, grande parte dessa tecnologia avançada, né, que a gente tem, talvez só exista porque esses elementos que eu mostrei lá no começo possuem características magnéticas, ópticas e químicas, que nenhum outro material consegue aí reproduzir, pelo menos não com a mesma eficiência. Né? Então, se for falar assim de forma bem simples e direta, terra rara, só para resumir o objetivo, não é terra de minhoca que você planta ali no jardim para fazer o cacto crescer, tá bom? Nem líquido, nem material isolado. São metais, terras raras são metais dentro de rochas que precisam ser extraídos por um processo químico complexo antes de se tornar útil para utilizar. Né? Então, aí já resolveu bastante do problema e eu acho que também já ajudou a gente a entender as aplicações. Né? Então, quando a gente fala dos benefícios, das aplicações, das terras raras e tudo mais, literalmente a gente está falando de um material que consegue sustentar o mundo de hoje, o mundo moderno que a gente vive, né? Porque, como eu falei lá em cima, esses elementos, eles conseguem nos ajudar na produção de ímã superpotente, que produz e aumenta o tamanho, eficiência de motor elétrico, gera equipamento eletrônico, e além disso, eles também são responsáveis por cores e luminosidade em telas, televisões, celulares, monitores, lâmpada de LED, graças, mais uma vez, aí às propriedades luminescentes. Né? E além disso, eles conseguem contribuir para a melhoria de catalisadores automotivos. Como? Ajudando a diminuir a quantidade aí de gases poluentes, né? A gente falou também que o carro elétrico também pode se beneficiar na questão de produção de bateria e um outro setor que também pode ser beneficiado é a telecomunicação para o funcionamento de amplificadores de fibra ótica, que basicamente é o que faz o dado, a mensagem, o texto, o dado viajar de um lugar para o outro, né, em grande distância sem perder qualidade. E agora linkando tudo isso com inteligência artificial, o que tem a ver? Será que tem correlação mesmo de fato? Terras raras, os 17 elementos, com a evolução, o desenvolvimento e a melhora da inteligência artificial? Na questão de sistema, de software, não tem a ver. Mas na questão de hardware, o físico da coisa, sim tem a ver, porque ajuda no desenvolvimento. No vídeo anterior eu falei sobre data center, sobre energia, sobre galpão, sobre placa de vídeo, falam bastante desses conceitos, né, tentando explicar a bolha de inteligência artificial. E quem viu consegue utilizar esses conceitos para entender também a relação de terras raras com inteligência artificial. Por quê? Porque terra rara consegue nos ajudar na criação de servidor, data center, GPU, que é a placa de vídeo, robô, sensor, e tudo isso beneficia a inteligência artificial. Quando você manda um oi lá para a inteligência artificial, você está usando o sistema. Mas para aquele sistema funcionar, tem algo por trás, algo físico, o hardware da coisa. Tem que ter processamento, tem que ter computador, armazenamento, tem que ter data center. Todos esses componentes, esses locais físicos, podem se beneficiar desses elementos aí de terras raras. E aí que vem também. Isso, sim, pode ser muito importante para o Brasil, na corrida de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, sim, se o Brasil conseguir aproveitar essa onda de terras raras,
Até como a gente pode ver aqui, ó, o Brasil já tem uma vantagem. Por quê? A vantagem de ter bastante terra rara. 21 milhões de toneladas. Muito maior do que os demais países, né? Está em segundo lugar aqui no ranking. Então, se conseguir aproveitar, pode utilizar isso até no desenvolvimento de produção, de tanto militar quanto no mundo civil mesmo, das empresas e tudo mais. Então, sim, tem correlação, porque os softwares de inteligência artificial precisam de um hardware para funcionar. Data center, servidor, sensor, e tudo isso pode ser beneficiado com as terras raras que o Brasil tem, e tem de sobra, né, digamos assim. O Brasil, ou qualquer outro país que tem uma reserva de terras raras, consegue ter um avanço, um desenvolvimento mais tranquilo, com recurso para utilizar a inteligência artificial. Por que talvez, na sua opinião aí, você acha que o Brasil não tem uma inteligência artificial própria dele? A gente sabe que tem o ChatGPT, mas não é brasileiro. Tem o Grok, não é brasileiro. Tem o Claude, tem o Gemini, tem a Manus, mas não é brasileira. Por que talvez o Brasil não use essa vantagem, esse posicionamento estratégico de ter bastante terra rara em benefício para desenvolver tecnologia, seja para o setor empresarial ou algo que vai beneficiar todos os setores, que é o desenvolvimento de hardwares, coisas físicas, para o desenvolvimento da inteligência artificial?